O governo Lula confirmou que os brasileiros e as empresas vão pagar mais um imposto a partir do ano de 2027, o chamado Imposto do Pecado, que vai atingir produtos ou atividades que supostamente causam danos à saúde ou ao meio ambiente. Essa nova tributação vai atingir cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes, apostas virtuais, loterias, veículos, barcos, aviões, além da extração de petróleo, gás natural e minério de ferro. A equipe econômica usa o prejuízo nos hospitais públicos para tentar justificar esse cerco aos produtos e desestimular o consumo ou uso. O governo ainda vai enviar ao Congresso a proposta final com a alíquota do imposto, mas é certo que essa taxa será cobrada a partir do dia 1º de janeiro e vai afetar todo mundo. Começar com o Bruno Musa para analisar essa notícia que envolve a cobrança do imposto do pecado, inclusive item que foi especificado e determinado ali na reforma tributária, né? A reforma tributária que muitos disseram, bom, é um avanço, há uma fusão inclusive de alguns tributos, mas foi a reforma possível, não é aquilo que os brasileiros esperavam, foi aquilo que o Congresso conseguiu fazer. Você, Bruno Musa, imposto do pecado vem aí. De que maneira isso mexe com o dia a dia do contribuinte? Veja, primeiro me chama a atenção, Caniato, o próprio nome. Eu lembro uma vez que o presidente mencionou que ele era a alma mais honesta do país e que, enfim, já se coloca superior a todo mundo, né? E aqui me chama a atenção quem deu o nome de imposto do pecado. E isso envolve refrigerantes, envolve carros. Isso é pecado também? Definido por quem? Mais uma vez, esses sinalizadores de virtudes, em que são aqueles que usam do dinheiro público de maneira forçada, retirado da gente através da expoliação dos impostos, acabam definindo nomes para justificar a alta dos impostos para determinadas pessoas. São aqueles mesmos que dizem que você pode votar, mas não pode beber em determinada idade, ou que carro agora passa a ser pecado, ou refrigerante também. São aqueles mesmos burocratas que querem definir a sua vida, mas sequer querem te conhecer. Se você bater na porta deles para dizer o que você gosta, os problemas da tua região, esquece, eles estarão ocupados demais em pensar em como subir impostos em volta de uma mesa, repito, tomando uísque importado. Basicamente, a gente precisa olhar aqui novamente para os nossos pares. Olhe, por exemplo, o que aconteceu com a Argentina com a redução dos impostos de carros. Olhe os números que vêm aparecendo da Argentina cada vez melhores no sentido macroeconômico. Os carros no Paraguai, por exemplo, que estão por volta de 25% mais baratos do que no Brasil. Aqui do lado, basta pegar um carro, um ônibus, um avião, chegar lá e testemunhar tudo isso. Ao passo que no Brasil, nós continuamos com essa métrica. O Estado deve ser provedor de absolutamente tudo, mesmo agora que nós já testamos, e demoramos para testar, que tudo que o Estado faz não presta. Tudo que o Estado faz é aquém daquilo que um mercado aberto da iniciativa privada poderia executar e prover serviços e bens de maior qualidade a um preço mais competitivo para os cidadãos. Mas não. São gerações que fomos educados aqui a achar que o Estado presta para alguma coisa. E a realidade é que a informação descentralizada agora mostrou que não. Mas o Brasil continua parado nas décadas finais do século passado. Ou seja, achando que tem que subir impostos para financiar uma máquina pública cada vez maior, onde as pessoas não querem mais esse tipo de coisa. Grande parte delas começaram a entender que é caro demais financiar uma máquina e que há alternativas viáveis melhores. Então, aqueles que se acham dono do Estado, e no Brasil, infelizmente, são, porque basta ter um determinado poder dentro da burocracia para você ser o Estado de fato e fazer o que quiser, todos nós pagaremos essa conta. Produtos mais caros, possibilidades menores de aquisição, um endividamento maior, um crédito mais caro e retirando o poder de compra das pessoas. É o famoso perde-perde, onde ganham poucos burocratas e 213 milhões de brasileiros. Nós perdemos e pagamos a conta, porque esses burocratas precisam continuar suas vidas no luxo. É para isso, subir imposto, para fechar uma conta que não se fecha, porque o governo não para de gastar mais do que arrecada, e aí, por inércia, a dívida não para de crescer. E falamos na nossa primeira pauta. Mesmo assim, eles aceleram os gastos por fora do arcabouço em mais de 200 bilhões de reais,
foi a nossa primeira pauta de hoje. Então, quem vai pagar essa conta? Todos nós. Acima de tudo, aquele brasileiro que é o mais pobre, que é a grande maioria da população. Aqueles que o governo diz proteger, só que muitos já não caem mais no conto do vigário. Pois é, mas é interessante a abertura do comentário do Mussa quando refletiu a respeito do uso dessa classificação, imposto do pecado. Mas espera lá, ampliaram demais, né, Beraldo? Se tivessem falado, cigarro e álcool, tudo bem. Espera aí, colocaram carro, barco, aeronave, tem tanto minério de ferro, gás natural, tanta coisa importante para o nosso dia a dia, né, Cristiano Beraldo? Eles só assumiram que no Brasil você ter sucesso, por exemplo, poder comprar um carro melhor é um pecado. As pessoas que acreditam no Brasil, que apostam no Brasil, que querem prosperar no Brasil apesar de tudo, que empreendem, que correm risco, buscam seu retorno, essas pessoas vão sendo provadas erradas pelo governo. O governo aponta o dedo para essas pessoas e diz que elas são pecadoras. É isso que a gente está vendo. E, aliás, o governo mistura dois conceitos, né? Porque quando você observa a alta tributação mundial no cigarro e também nas bebidas, isso está associado a um instrumento de reduzir o consumo pelos danos que o consumo desses produtos causa. Não apenas às pessoas, mas também ao todo o sistema de saúde. Então, a pessoa fuma muito, ela tem uma tendência maior de demandar o sistema público de saúde, tratamentos caros, isso impacta as contas do sistema de saúde, que é financiado por todos os brasileiros, né? Então, você tem esse histórico. Só que no Brasil, no caso específico do cigarro, em que você tem mais da metade dos cigarros consumidos no país que são contrabandeados, à medida que você aumenta o imposto, você melhora o crime de contrabando. Porque esse produto contrabandeado, que já representa anualmente dezenas de bilhões de reais em perda de arrecadação, isso vai aumentar, porque fica mais interessante para o contrabandista operar nesse negócio. E aí, obviamente, com isso aumenta também as propinas, enfim, movimenta aquece. O governo está aquecendo o mercado da bandidagem. E no caso dos bens de consumo, avião, carro, etc., um país sério olharia para esse segmento de jatos executivos como uma mega oportunidade. O Brasil é um país que tem dimensões continentais. Se o governo tivesse propósito de desenvolver todas as regiões do Brasil, deveria estimular que as pessoas pudessem comprar, né, os empresários e tal, pudessem comprar os seus próprios aviões para facilitar o transporte. Mas não. Se você comprou um avião é porque você fez tudo errado, porque o Brasil foi feito para que você não consiga comprar seu avião. Então você trapaceou, você tem que ser punido. Essa é a lógica desse governo absolutamente incompetente que atua dia e noite para constranger o progresso, a prosperidade. Aliás, o próprio presidente da República já afirmou isso em discursos públicos, dizendo que quando a pessoa passa a ter um salário melhor, uma condição de vida melhor, ela deixa de votar no partido do presidente. Então é isso que a gente está vendo. A gestão pública da mediocridade, gente desqualificada que não consegue compreender o que é uma política que estimule a economia e estimule as pessoas a movimentarem a economia para que, no final, o próprio governo ganhe mais. Eles não entendem isso. Eles querem tomar tudo que qualquer pessoa tenha. É o governo, como diz o Dávila aqui, é o governo sempre com a mão no nosso bolso. Pois é, a lista é grande, depois a gente até pode trazer com especificações, mas além das bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e derivados, também sobre alguns veículos, conforme o nível de poluição. Cilindrada maior, polui mais, tem a taxação. Também extração de bens minerais e loterias, apostas e jogos de fantasy sports. Aí presumo que seja tigrinho e todas essas
esses personagens bonitinhos conectados a jogos de esportes. Você, Mota, quais aspectos dessa taxação devemos considerar? Essa é mais uma mordida que será dada no bolso do contribuinte a partir de 1º de janeiro. E essa é a única lógica que a gente precisa procurar nessa besteira, né? Porque se você parar para pensar, se o imposto faz com que o consumo de um produto seja reduzido, por que o Brasil tributa comida e remédios? Esse imposto do pecado é mais uma tolice aprovada pelo Congresso Nacional. Na verdade, pecado mesmo é cobrar imposto do trabalhador brasileiro para sustentar uma casta de parasitas que nunca fez nada na vida a não ser viver uma vida de luxo com o dinheiro do trabalhador. Tem um item aqui, Dávila, eu acho assim muito interessante as contas, os valores que as autoridades acabam fazendo para chegar a determinada montante de recursos para justificar a cobrança de um imposto. Olha só esse texto. Bebidas ultraprocessadas, como refrigerantes e isotônicos, hein? As pessoas que correm no parque e depois compram o isotônico, vai ter uma taxação adicional. E também os refrescos, o governo estimou nesse estudo, com os custos contabilizados no SUS, com o tratamento de doenças associadas ao consumo desses produtos. Então, refrigerantes, isotônicos e refrescos. Eu desconheço esse estudo que aponta a conexão dessas doenças ao consumo desses itens, mas tudo bem. Eles chegaram à quantia de 3 bilhões de reais por ano. Olha só que interessante, que curiosa essa conta. É difícil, né, compreender exatamente como eles chegaram a essa quantia de 3 bilhões de reais por ano nos custos para tratamento de pessoas que tomam essas bebidas. Sabe que você está trazendo um exemplo aqui, Canhato. Uma vez num país do leste europeu, e pegando um exemplo que o Beraldo sempre gosta de trazer do tabaco, a companhia dizia o seguinte: não, o governo tem que estimular as pessoas a fumar, porque se você estimula as pessoas a fumar, elas morrem mais cedo, e se morrer mais cedo, alivia a previdência. Não é uma lógica fantástica essa? É o único jeito de se resolver o problema previdenciário é deixar todo mundo fumar muito, porque aí tem um monte de gente que morre mais cedo e aí sobra mais dinheiro para pagar aposentado. Bom, esta é a lógica de imposto por trás desta cabeça do governo. Imposto do pecado, eu concordo com o modo total. Pecado é cobrar imposto. E se pecado é cobrar imposto, o Brasil já está no inferno, porque não tem país que mais cobra imposto do que nós. Nós temos a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. Imagina só, você fazer negócio num país emergente, a carga média tributária é 19%, no Brasil é 33%. Quando você já toma a sua cervejinha no fim de semana, sabe quanto você já paga de imposto pela cervejinha que você toma hoje, antes desse imposto? 60% do valor da cerveja é imposto. Sabe quando você chega em casa essa hora e acende a luz? Pois é, 47% da sua conta de luz é imposto. Ou seja, este é um governo que tributa quase metade do que nós ganhamos em esses tributos escondido no preço da cerveja, escondido no preço da energia. E aí quando você vai ver por que o Brasil produz a energia mais barata do mundo e quando chega para nós consumidores ela é mais cara? Por causa do imposto. E o imposto não é só a fome do dinheiro que o governo mete a mão no nosso bolso para ficar pagando esse Estado grande, inchado, corrupto, servidores ganhando aposentadoria, essa elite do funcionalismo público ganhando super salário, penduricalho, financiar o judiciário mais caro do mundo, financiar o Congresso mais caro do mundo em relação à renda do país. O Congresso Nacional custa, em média, 518 vezes mais do que a média da renda nacional. Então, este é um governo que assalta, mas além do assalto ao nosso bolso para financiar privilégios dessa classe parasitária, como bem lembrou Mota, tem uma outra coisa. Ele financia os atalhos, os subsídios. Por exemplo, dentro da conta de energia,
Está ali um monte de subsídio para aquelas empresas amigas do governo que compraram companhias na região norte e que viram que elas eram deficitárias. Aí que o governo fez? Aumenta um pouquinho o imposto para financiar o subsídio para os amigos do rei. Então, isso existe no Brasil inteiro. Tem a distorção do tamanho da carga tributária, tem a distorção do custo do subsídio e tem a distorção dos atalhos e benefícios para uma casta de pessoas que trabalham no Estado brasileiro. Por isso, o Brasil hoje paga a carga tributária mais alta do mundo. E aí vem uma questão importante para você que está nos escutando, nos assistindo, responder. Não vote em nenhum parlamentar que votou a favor de aumento de imposto. Só vote em pessoas que estão comprometidas a reduzir o tamanho, o peso e a tributação no Brasil. Porque se nós continuarmos elegendo pessoas que só querem um Estado cada vez maior, mais inchado, justamente para meter a mão no nosso bolso e financiar privilégio, o que você está fazendo é colocando no poder aquelas pessoas que só pensam em meter a mão no nosso bolso para financiar privilégio. Então, está aí um bom critério para você escolher os parlamentares no próximo ano. Aquele parlamentar, você vai lá no ranking dos políticos, lá, tira o nome lá. Parlamentar que votou a favor de aumento de imposto, não reeleja. Dê o recado com o seu voto. Não faça com que ele retorne ao Congresso Nacional. Pois é, eu estou acompanhando aqui, viu, Bruno Musa, uma série de manifestações de representantes de setores. E aí eu li uma manifestação do presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, o Vibra, que vê com grande preocupação essa determinação da alíquota que vai incidir sobre vinhos. E ele menciona que o setor emprega mais de 90 mil pessoas diretamente, está presente em 17 estados e recebe 3 milhões de turistas por ano no enoturismo. Você acha que a gente pode esperar um rigor e um cuidado por parte do Congresso Nacional no estabelecimento dessas alíquotas, vislumbrando peculiaridades desses setores e o potencial? Você que já visitou muitos lugares, mas se a gente destacar os nossos vizinhos, Chile e Argentina, tem localidades que vivem e prestam serviços maravilhosos em relação ao turismo de vinhos, né? O Brasil poderia, a gente sabe que tem isso, inclusive no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves principalmente, mas deveríamos estimular, né, os empresários a aumentar as vinícolas para receber inclusive turistas. Muitos produtores veem com preocupação esse imposto. Musa. E você mencionou o Rio Grande do Sul, Canhato. Eu estive há pouco tempo em Gramado, dando uma palestra, e eu tive o prazer de visitar algumas vinícolas por lá, e me surpreendi como a qualidade do vinho, que claramente é subjetivo para cada um, mas como a qualidade do vinho local melhorou. Ou seja, isso estraga toda e qualquer indústria. Vocês vão lembrar que há pouco tempo a gente estava fazendo aqui um anúncio junto com a Jovem Pan, que fizemos aquele lançamento a respeito do ciclo econômico. E depois disso teremos 6 encontros ao vivo e começa hoje, né? Por que eu estou falando isso? Que é justamente sobre ciclo econômico esse primeiro encontro. E o ciclo econômico que a gente está falando vai na linha da tua resposta, Canhato. Essa resposta que é justamente o seguinte: um governo, quando ele quer beneficiar um determinado setor em detrimento do outro, ele faz porque ele ou considera estratégico, e sabe-se lá quem considera estratégico, meia dúzia de burocrata vai lá e define, e infelizmente no Brasil é considerado estratégico apenas aqueles que têm bom passe para chegar dentro do próprio governo e ter uma interlocução com determinado parlamentar. Grande parte deles não tem a menor ideia a respeito desse processo de ciclo econômico e como isso pode matar uma determinada indústria e estimular um determinado concorrente que muitas vezes é ineficiente. Nós temos a cultura no Brasil de manter as empresas ineficientes através de ajuda, de subsídios, socializando o prejuízo com o dinheiro de todos. Quem define, portanto, que o setor de vinho A é melhor do que o setor de vinho B? Quem define que o setor de vinho é estratégico ou não é estratégico? Quais as consequências que isso pode acontecer? Como, por exemplo, falamos agora com a indústria de vinhos no Rio Grande do Sul, que é mais recente do que outras em termos de qualidade crescente e exportação do que de outros países mais consolidados, mas que pode vir a ser muito melhor se nós tivéssemos apenas uma situação em que a máquina pública sai da frente das pessoas.
Não é que está lá para ficar ajudando. Não, muito ajuda quem não atrapalha. E o Estado, nesse caso, como todos os outros, ele muito mais atrapalha do que ajuda. E isso, obviamente, vai favorecer aos nossos vizinhos, que estão fazendo todas as tarefas de casa, mudando seus governos para governos pró-mercado. Consequentemente, isso passa por redução do déficit público e abre caminho para uma redução de impostos. Reduzir impostos estimula a atividade empreendedora. Com mais de um empreendedor, com vários, e aí sim o consumidor tem opções de escolher diferentes produtos com melhores preços, força os empreendedores a serem cada vez melhores e, consequentemente, melhores produtos com preços mais competitivos na ponta final. Mas repito o que eu tenho falado aqui, não, a nossa mentalidade, ou melhor, a mentalidade do governo atual está parada há décadas no tempo. O Brasil sequer mudou de século em muitas coisas, principalmente nessa. Então, continuamos chamando aquilo de pecado para justificar o que alguns burocratas querem e matando indústrias, matando emprego, matando a capacidade de melhorarmos tecnologicamente. Afinal de contas, qual é o incentivo que você tem a empreender no Brasil? Qual é o incentivo que você tem a transformar qualquer coisa que você tem, uma indústria, uma empresa, um comércio, em algo mais tecnológico, se tudo que te farão é te taxar mais? Você simplesmente vai embora. Quantas indústrias nós já falamos aqui que foram embora para o Paraguai? Isso é apenas uma situação de seguir os incentivos econômicos. Não fazemos a nossa lição de casa. O mais importante é nós olharmos no espelho e entendermos. Estamos no caminho errado. Os dados comprovaram. A realidade hoje em dia mostra isso. Estamos abrindo espaço para indústrias aqui do lado florescerem. Qual caminho nós queremos? O da miséria? Estamos no caminho certo. O do caminho do sucesso? Basta olhar aqui para o lado. Não precisamos ir tão longe. Basta olhar uma situação de pró-mercado. Daqui a poucos meses teremos a opção de talvez buscar alguma coisa nova. O Brasil tem a sua escolha. Pois é, a determinação da alíquota está na mão do Congresso Nacional. A gente vai acompanhar todo esse processo. Qualquer novidade, traremos aqui, vamos discutir com os nossos comentaristas.